Boa noite. Você está bem? Está bem mesmo? Tem certeza? Quero te ouvir. Você está bem? Está feliz? Você tem luta? Se você tem luta, você está bem, que você está vivo. Hã? Mas hoje nós vamos fechar aqui essa série de mensagens das quartas-feiras de outubro sobre a pessoa do Espírito Santo. E hoje eu quero falar com você sobre algo muito importante. Nós já falamos sobre algumas verdades em relação ao Espírito Santo. Ele é Deus, ele é uma pessoa, ele quer nos encher, quer nos usar, ele interage com a gente, o Espírito Santo nos abençoa, nos purifica, o Espírito Santo nos consola, nos convence, nos aponta, o caminho. E hoje eu quero falar exatamente sobre isso, sobre essa ação do Espírito Santo em nos apontar o caminho, nos guiar. Eu quero falar hoje sobre o seguinte tema: guiados pelo Espírito, a mente que Deus pode usar. Você hoje poderia falar assim com certeza de que o Espírito Santo usa a sua vida? Responda para você mesmo. Você poderia falar assim: não, o Espírito Santo usa a minha vida. Como você mede isso? Como é que você pode ter essa certeza de que você é uma pessoa que o Espírito Santo usa todos os dias? O Espírito Santo te direciona. E se você tem essa certeza, como então é esse direcionamento? Ele fala, ele aponta, você sente. Como ele te guia? Como é essa relação? E eu quero conversar com você hoje sobre isso, sobre uma mente que Deus pode usar. Deus pode usar a sua mente? Você tem uma mente que Deus usa? Você é uma pessoa realmente usada pelo Espírito Santo, guiada pelo Espírito Santo? Abra sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 8, carta de Paulo à igreja de Roma. Os cristãos em Roma, época desse tempo aqui da escrita de Paulo, principal cidade do mundo, nós podemos falar isso, o Império Romano atuando, e uma igreja cristã lá em Roma, a capital do Império, lugar de comando, e uma igreja do Senhor estava lá. Uma igreja cuidada pelo Senhor e também orientada pelo apóstolo Paulo. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 5. E é interessante, antes de eu ler, Paulo, só para você pegar um pouco do contexto. A carta de Paulo aos Romanos é uma carta muito teológica, um conteúdo teológico muito rico. E como Roma era a capital do império, lugar de comando, um lugar muito badalado, centro do mundo, havia pessoas ali da elite, pessoas poderosas. E era uma carta de uma igreja que Paulo, na verdade, ele não tinha tanta intimidade. Então ele escreveu uma carta muito cuidadosa, de forma muito cuidadosa, com as palavras bem escolhidas e, como eu disse, com conteúdo teológico muito rico. Os 3 primeiros capítulos de Romanos, eles vai criar uma tese, que termina ali em Romanos 3, 23, que diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Ou seja, no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ele fala, não importa se você é judeu, não importa se você não é judeu, não importa se você é um homem moral, um homem imoral, você precisa do Senhor. Capítulo 4 e 5, ele então cria uma tese sobre a justificação pela fé. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Tanto no capítulo 5, versículo 1, ele diz: já que somos justificados por Cristo, temos então paz com Deus. E ele começa a discorrer a partir do capítulo 6, 7 e 8, sobre o processo de santificação. E ele vai falar sobre a graça no 6, que nós não podemos abusar da graça do Senhor. Vai falar também no 7 sobre a questão que a lei não nos domina mais, que precisamos estar debaixo do domínio do Espírito Santo em relação à graça que Deus nos coloca sobre nós. E no final do capítulo 7 ali, no meio do final, ele começa
um pensamento que é famoso, talvez você já deve ter escutado, onde ele fala: olha, aquilo que eu quero fazer, eu acabo não fazendo. E aquilo que eu não queria fazer, eu acabo fazendo. Né? E ele até fala assim: quem me livrará do corpo dessa morte? Miserável que sou. Só que, quando Paulo fala isso em Romanos 7, ele levanta um problema e deixa uma pergunta. E uma pergunta retórica, claro. Por quê? Porque o capítulo 8 de Romanos é a resposta a essa pergunta. Quem me livrará? Como eu posso resolver esse problema? Se aquilo que eu quero fazer eu acabo não fazendo e aquilo que eu não quero eu acabo fazendo. Quem me livrará dessa situação? E aí no capítulo 8 ele começa a apresentar a pessoa do Espírito Santo, dominando nossas ações e guiando as nossas vidas. Por isso, você vai aprender hoje, já aprendendo agora nessa minha fala, você nunca mais vai poder usar essa frase de Paulo da forma errada. A verdade é, a pessoa que acaba fazendo aquilo que não quer fazer e não faz aquilo que quer fazer, é uma pessoa que não é dominada pelo Espírito Santo. E Paulo vai responder isso aqui agora. Por isso, eu quis dar essa introdução para você, para que então nós possamos entender a grandeza de sermos guiados pelo Espírito Santo. E talvez você vai poder entender o porquê você tanto tenta fazer alguma coisa e não consegue. E talvez você está tentando deixar de fazer alguma coisa e também não consegue. Talvez é porque você ainda não está sendo guiado pelo Espírito Santo como deveria ser. Talvez é porque você não aprendeu ainda aquilo que todo cristão deve aprender e viver, que é ser guiado pelo Espírito Santo. Por isso, agora sim, Romanos 8, no versículo 5, ele diz o seguinte: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Ou seja, quem tem a mente voltada para a carne, quem é guiado pela carne, deseja e faz as coisas da carne. Quem tem a mente moldada pelo Espírito e é guiada pelas coisas do Espírito, faz então as coisas que o Espírito deseja. O versículo 6 diz: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Você lembra que no capítulo 3, versículo 23, ele diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E em Romanos 6, 23, ele diz o quê? Que o salário do pecado é a morte. Então ele está dizendo que a mentalidade da carne é morte. Por quê? É pecado. A mentalidade do Espírito é vida. A mentalidade da carne, no versículo 7, é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E é claro, quando ele fala habita de forma em relação a residir e presidir. Não somente estar presente, mas estar presente e ser alguém presidente. Ou seja, que tem domínio, controle e poder de influência. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Versículo 11, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, ou seja, o Espírito de Deus, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela, entendeu? Já resolveu o problema. Não estou sujeito à carne, eu não estou sujeito aos desejos que a carne tem, eu tenho liberdade. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos ou clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus
e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Texto lindo, né, irmãos? A Bíblia é toda linda, mas é um texto muito poderoso e oportuno para a gente, então, falar sobre esse tema. Guiados pelo Espírito Santo, uma mente que Deus pode usar. Nós vivemos hoje numa geração guiada por muitas questões como emoções, impulsos, opiniões. Você talvez ande, né, nesse mesmo fluxo, que não é tão ruim, mas só para você ter uma noção de como as coisas são. Né? A moda, por exemplo. Você pode até falar assim, não, eu não sou levado pela moda. Mas daqui a um tempo, você vê que todo mundo está vestindo uma certa roupa, você é o único diferentão. Você se rende. Pô, você vai na loja, só vende aquilo. Todo mundo está usando aquela questão. Não, então vou passar a usar também. Que seja decente, né? Que seja algo bom para usar. Você está vendo que todo mundo está comendo um tipo de comida. No mínimo curioso você fica. A comida deve ser gostosa. Como é que deve ser esse negócio? Eu lembro que quando teve o boom da comida japonesa, né? Aí eu falei, não, esse negócio deve ser ruim demais, que é coisa crua e tal. Eu falei assim, eu não vou comer esse negócio, não. Aí um dia eu fui apresentado. Hoje eu não vivo só, sem esse negócio. Né? Mas eu fui apresentado por quê? Efeito cascata. Efeito cascata não, efeito manada. Todo mundo, eu quero experimentar esse negócio também. A verdade é que hoje, e sempre talvez foi assim, mas hoje com a ajuda da mídia, né, com a internet, nós somos muito influenciados e talvez forçados a viver esse tal do efeito manada. Está todo mundo indo lá, eu acho que eu vou lá também. É um convite muito poderoso, mas o verdadeiro cristão, ele é chamado para nadar na contramão. Ele é chamado para ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E o mundo, ele grita, siga seu coração. Não é isso que o mundo fala? Não, você tem que ser feliz. Se isso é bom para você, vai. Se você quer tanto uma coisa, se é isso que você deseja, se esse é o teu sonho, então, meu irmão, dê sua vida por isso. Isso é o que o mundo diz. E muito crente está caindo nessa. Quando, na verdade, a palavra de Deus diz o seguinte, siga o Espírito. E às vezes nós queremos coisas que são muito boas. Morar num lugar bom, está num bairro legal, tem um carro bom, roupas boas, um concurso público, um emprego, abrir uma empresa. São coisas boas. Mas é isso que o Espírito Santo quer para você? Não, pastor, tem que ser, porque eu vou morar num lugar melhor, eu vou ganhar mais, a minha família vai ter um conforto. E quem disse que o Espírito Santo quer que a sua família tenha esse tipo de conforto? Quer que a sua família more nesse bairro, nesse condomínio? Quer que você tenha esse carro? Certa vez eu pregando sobre o Espírito Santo, eu até falei, quem disse que o Espírito Santo quer que você passe férias nesse lugar? Você já perguntou para o Espírito Santo? Estou pensando em passar férias nas Maldivas. Talvez o Espírito Santo quer que você vá para Petrópolis. Né? Parecido. Mas lá em Petrópolis você vai viver uma experiência que não vai viver nas Maldivas. O Espírito Santo sabe. Francis Chan, no livro O Deus Esquecido, que ele fala sobre o Espírito Santo, ele diz o seguinte, muitos cristãos vivem como se o Espírito Santo fosse um detalhe, não uma direção. O Espírito Santo não é alguém que você consulta. É alguém que precisa te direcionar em tudo. O Espírito Santo não é um adendo à vida cristã, é o próprio fôlego que sustenta a vida cristã. Ser guiado pelo Espírito é o que distingue um crente nominal ou imaturo de um crente espiritual. Paulo aqui nos mostra que há dois modos de viver, guiados pela carne ou guiados pelo Espírito Santo. E a pergunta é, quem está dirigindo você hoje? A carne ou o Espírito Santo? Por isso, para ser guiado pelo Espírito Santo e experimentar a vida que Deus planejou, em primeiro lugar, você precisa hoje escolher qual voz vai governar a sua mente.
qual voz vai governar a sua mente? Nós somos seres influenciáveis. Não tem como escapar disso. Eu sou influenciável, você é influenciável. Nós somos fruto do meio, muita gente fala isso, né? Você é fruto das 5 pessoas que estão mais perto de você. E muitas frases aí que você já deve ter escutado sobre isso. A verdade é que sempre tem algum fundo de verdade nessas frases aí. Nós somos influenciados e sofremos isso. Por isso, eu e você precisamos perguntar: quem nos influencia mais, então? Por isso que o versículo 5 vai dizer: quem vive segundo a carne tem a mente voltada, e em outra versão, tem a mente voltada e cogita para as coisas da carne. Ou seja, tem vontade, pensa sobre. Cogitar, sabe? Olha, talvez isso seja bom, talvez esse seja o caminho. Mas quem tem a mente voltada para o Espírito, então cogita as coisas do Espírito. A mente, gente, é o campo de batalha da alma. A sua batalha, a principal batalha que nós travamos está na mente. Quem é militar aí, ou quem já viu filmes de militar, já passou por um treinamento, né? A gente tem muito isso. Aí bota lá no acampamento, então tá debaixo d'água, e não sei o que lá, e tá um frio lascado. Não, meu irmão, tá frio não. Isso é coisa da tua mente. Bota a mente para pensar que está calor. Tu vai aguentar mais um pouquinho. E dá certo. Dá certo. Porque você começa a trabalhar a sua mente. Não, isso aqui eu vou aguentar. Ninguém não... Aí eu ficava assim, não, ninguém morreu, eu não vou morrer também não. Não, pô, eu não sou diferente das pessoas, eu tenho um corpo humano que Deus fez com a mesma biologia, eu vou aguentar também. Vamos embora. E dá certo, porque está aqui, está na mente. Alguém chega para você e fala assim: não, você não vai conseguir. E se você guardar isso aí, você não vai conseguir mesmo. Já vai entrar derrotado, vai perder. Agora, talvez você entre para uma batalha como Davi entrou frente a Golias. Que grande, guerreiro, 3 vezes maior que eu, com arma. Eu estou com estilingue, com uma tiradeira aqui. Mas ele tinha uma mente voltada para o Senhor e acreditava o seguinte: eu vou em nome de Deus. Eu vou em nome do Senhor, que o meu Senhor é maior que ele. Então a mente de Davi fez com que ele falasse assim: não, eu vou ganhar. E ele ganhou. Claro, a fé, né, o poder de Deus. Mas se ele olhasse para o gigante e falasse assim: não, o negócio está difícil mesmo. Não tinha nem lutado. A carne e o espírito lutam dentro de nós, gente. E a vitória depende de quem ocupa o trono da mente. Aqui, essa palavra cogita, como eu pensei, como eu falei aqui, ela tem um poder de atuar na meditação. Você já fez meditação? Certa vez, quando eu fiz terapia, aí meu psicólogo falou assim: cara, você tem que meditar. Experimenta esse negócio. Aí eu fui meditar. Ele falou assim: você vai começar a escutar coisas que você não escutava antes. Ruídos, barulhos, sabe? Você vai ficar tão sensível. Isso não é o que aconteceu, isso é verdade. Mas depois eu parei de meditar. Mas é legal. Mas quando você fica meditando, você dá mais profundidade aos seus pensamentos. E você consegue moldar melhor a sua mente. Cogitar aqui, ou estar voltado para as coisas, é a mesma coisa que você viver os seus dias, todos os dias, aprofundando a sua mente naquilo que você quer que governe a sua mente. Você está pensando em quê? Se você só pensa em dinheiro, é isso que governa a sua mente. Se você só pensa no trabalho, é isso que governa a sua mente. Se você só pensa em prazer, é isso que governa a sua mente. Mas se você tem sua mente cativa em Deus, é isso que vai governar a sua mente. E vai fazer com que as consequências sejam boas, porque você vai ser guiado pelo Espírito Santo. A carne grita, o Espírito Santo, ele sussurra. O Espírito Santo, ele fala educadamente. Por isso que muitas das vezes nós somos levados ao deserto, porque no deserto há silêncio e você pode escutar o Senhor de uma forma mais fácil.
Nós precisamos decidir quem vai ganhar essa luta dentro de nós, quem vai ser mais alimentado. Por isso, encha a sua mente com o que vem do alto, né? Pense nas coisas que são do alto, Filipenses 4:8, não é isso? Pense tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que tem valor, tudo que é eterno. Pense nisso. Pense em Deus, coloque a sua mente para funcionar nas coisas que são do alto. Leia a palavra, ore. Quem quer viver no sobrenatural precisa desligar o natural. Não, calma aí, eu quero ver o sobrenatural. Então cancela esse negócio. Mergulha, pare de ouvir a carne dizendo, você não vai conseguir. E comece a ouvir do Espírito. Ele te guiará com as palavras que Cristo tem para te falar. Troque a murmuração pela adoração. Onde a carne reclama, o Espírito, ele não se manifesta. Você nunca viverá uma vida espiritual pensando carnalmente. Pensando de forma de quem é guiado por desejos carnais. Mas não basta escolher a voz certa. É preciso deixar que o Espírito Santo dirija também os seus passos. Até aqui, você entendeu? Mente. Você precisa deixar que a sua mente seja guiada pela voz do Espírito. E o Espírito Santo fala. Ele fala. Talvez ele não vai falar para você com uma voz audível, né? Assim, Gi, né? Faça isso. Pode ser, não estou colocando o Espírito Santo numa caixinha não, mas na maioria das vezes ele é Espírito, fala ao nosso Espírito e o nosso Espírito traduz o que o Espírito Santo fala através da nossa consciência. Por isso que você escuta através da sua consciência, a sua voz, pode ser o Espírito Santo falando. Dê crédito a ele. Ouça, porque ele fala. E se ele fala, você precisa ser guiado pelo que ele diz. Segundo lugar, para ser guiado pelo Espírito Santo e experimentar a vida que Deus planejou, ser guiado pelo Espírito Santo é viver com direção, não com confusão. Romanos 8:6 diz, a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Paulo, ele é tão preciso, tão inteligente, e ele consegue com as suas palavras mostrar para a gente como se ele estivesse desenhando, né? Você quer saber se é do Espírito? Meu irmão, está dando confusão? É briga? Você não está dormindo à noite? Você está preocupado? Gerou dúvida se é certo ou errado? Já é questionável. Isso aí não é do Espírito, não. Porque se você tem um Espírito, você é guiado por ele, você ouve a voz do Espírito e você está querendo tomar uma decisão que vai trazer confusão para a tua vida, não é de Deus, pô. Você quer ver um negócio? Aquilo que você faz e não pode contar para ninguém, isso não é de Deus, pô. Não, estou fazendo um negócio aqui, mas as pessoas não podem saber não, porque sabe como é que é? Então não é de Deus, pô. Porque o homem e a mulher que são guiados pelo Espírito Santo andam na luz. Tem a casa de vidro. Minha vida, todo mundo pode saber onde eu trabalho, o que eu faço, né? Com quem eu me relaciono, aquilo que eu tenho nas minhas redes sociais. Pode ver. Por quê? Tem luz, é de Deus. Agora, se é coisa oculta, se tem confusão, se tem questões que põem em xeque quem você é, isso não é de Deus. A carne leva o homem ao descontrole, mas o Espírito o conduz à harmonia com a vontade de Deus. O Espírito não gera confusão, mas clareza e paz. Sabe quando você está diante de certas situações, onde parece assim que caiu a ficha? Você está ali, tal, não sei o quê, aí alguém fala alguma coisa, você pensa numa solução aí. Cara, é isso. Parece que o cenário se abre, assim, estava tudo obscuro, uma nuvem carregada, aí está sol. Nossa, dia claro, o mar revolto, do nada o mar se acalma. É assim que o Espírito Santo faz. É a tua certeza que você fala assim, cara, isso é de Deus. Agora, você está tentando abrir uma porta, o negócio está difícil, é terremoto, é tempestade, e o mar está revolto, e você está tentando, cara, cuidado, isso aí não está pensando que é de Deus, não. Quanto mais você tenta alcançar, mais para baixo você fica, mais você tenta alcançar, as coisas pioram. Será que é de Deus mesmo? É claro que na caminhada cristã, nós temos
tribulações, nós temos provações. Só que se é de Deus, provação que vem de Deus, não vem do diabo, nós passamos por ela em paz. A paz que excede todo entendimento. Aquela paz que fala assim, não, eu estou passando um perrenguezinho aí, mas eu estou em paz. Então Deus está no controle. Agora, quando é a tua vontade querendo ser feita, você que está forçando, você que está insistindo num caminho e você está com falta de paz, não é de Deus. Não é tribulação, não é provação, é você que está sendo guiado pela tua vontade, pela carne. Irmãos, um piloto de avião, ele não se guia pela vista. Você sabia disso? Que nem para pousar um avião, ele não vê nada, irmãos. É uma janelinha pequenininha, não tem como ele ver nada. Mas a decolagem, todo o voo, o pouso, todo ele guiado por instrumento. Quando você está assim, no avião, né, não, o pouso vai ser totalmente guiado por instrumento. Mas sempre é, irmãos. Sempre é. Eu trabalhava numa área aeronáutica chamada de Departamento de Controle de Espaço Aéreo. Eu trabalhava com proteção a voo. Conheço todos os instrumentos, ou todos os sistemas que guiam um avião, sempre é por instrumento, irmão. É claro, um aviãozinho pequeno, monomotorzinho, né? Aí sim, despressurizado, aí ele está vendo tudo. Mas pega esses Boeing aí, esses aviões grandões, todos eles por instrumento. Tem que ter muita confiança, não tem não, irmão? Tem um vídeo que a gente tinha lá internamente, de um dos pilotos pousando o seu avião, e um silêncio danado. Visibilidade nenhuma, ele só por instrumento. E aí, o controlador, você está a 500 metros, 400 metros, 300 metros, 100 metros, 50 metros, 10 metros, vai tocar o chão. E ele toca o chão. Ele não estava vendo nada. Tem que ter muita confiança nos instrumentos, não é isso? É assim que Deus quer que a gente viva. Eu não preciso ver nada. Eu não preciso saber de nada. Mas se o Espírito Santo está falando para eu ir, eu vou, eu confio nele. Pô, mas Espírito Santo, o negócio ali está meio complicado. Se ele está falando para ir, vai. Vá. Mas o mar está aberto ali na frente da gente. Desculpa, o mar está na frente da gente. Mas Deus falou o quê? Marche. Ele vai se abrir. Confia, bota o pé, vamos embora. Seja guiado e confie na voz daquele que vai guiar os seus passos. A fé, gente, é um instrumento que nos ajuda a ler o radar do céu. Opa, estou vendo, o caminho é para lá. Como é que você sabe? Eu tenho fé, o Espírito Santo está mostrando para mim. Pare de viver pela pressão. Tem gente que gosta de viver na pressão. Não sei se vai dar certo, e não sei o que lá, eu não sei, e vamos ver no que dá. Irmão, é mais fácil perguntar ao Espírito Santo. O que o senhor acha? É para ir? Se ele falar que é para ir, você vai sem pressão. É porque ele está mandando ir. Quando o Espírito Santo é o teu GPS, até o deserto vira estrada, irmão. É por ali, ele vai abrir um caminho. Vai ter fonte de água, vai ter coluna que vai cobrir o sol você de manhã, coluna de fogo à noite para aquecer. Por quê? Quem vai guiar é o Espírito Santo. Antes de tomar uma decisão, ore. Agora, seja sensível e busque essa sensibilidade, como foi orado aqui, porque Deus, ele fala no silêncio. Ore. Experimente fazer isso. A meditação, lembra da meditação? Ore, leia a Bíblia, cante um louvor, aí você fica assim uns 10 minutos parado, sem falar nada, sem escutar nenhum som, só a tua mente. E fala assim para o Espírito Santo: Espírito Santo, fala comigo agora. Você vai se surpreender. Talvez as melhores ideias da sua vida virão nesse momento. Talvez a solução da equação vai vir nesse momento. Talvez a porta que você precisa enxergar vai ser enxergada nesse momento. Talvez o apoio, o incentivo que você vai precisar vai vir nesse momento. Algo que vai falar assim: filho, estou contigo, vamos embora. Ou filha, não vá não, é melhor a gente não ir. A meditação nesse momento é ouvir a voz do Senhor, mas você precisa de sensibilidade. Precisa ir para o teu quarto, lá em Mateus 6,6 não diz isso? Quando você orar, vai para o teu quarto, tranca a porta,
Busca o Deus que está no secreto. Deus que está no secreto vai te abençoar. Peça ao Espírito Santo para dirigir o seu dia, gente. Você lembra do bom dia para o Espírito Santo? Você dá um bom dia para o Espírito Santo e fala assim: Espírito, hoje eu preciso do Senhor mais uma vez. Tem como o Senhor me guiar? Na minha reunião, na minha entrevista de emprego, naquilo que eu vou propor para o meu chefe, sabe? Naquilo que eu preciso resolver, na aula que eu preciso dar, na prova que eu vou fazer. Tem como o Senhor me ajudar? Apresente a sua rotina para Ele. O Espírito te livra de ciladas que a pressa da carne não vê. Irmãos, quanta gente hoje passa por situações que, se fosse guiado pelo Espírito Santo, não passaria. Decidiu no afã do momento, achou que era a melhor coisa, a oferta brilhava, decidiu fazer, mas se tivesse orado antes, nem uma oraçãozinha flecha você teve capacidade de fazer. Você lembra de Neemias? Neemias estava lá, tinha ouvido a notícia do povo, né? Estava sem os muros, estava sem os portões, o povo passando necessidade, tinha jejuado, orado, só que aí ele vai servir o rei lá, o rei Artaxerxes da Pérsia, ele vai servir, aí ele serve com semblante caído. Aí o rei fala assim: mas por que você está assim com semblante caído? Aí Neemias faz uma oração. Ele na hora, ele não vai para o quarto dele não, ele faz uma oração na hora: Senhor, é agora, eu vou falar com ele, seja comigo. Ele fala: é porque meu povo está sofrendo para caramba e tal. Aí o rei fala assim: e o que você quer? Valeu, Senhor, eu quero é isso. Agora, se ele não tivesse orado antes, talvez ele ia: não, tranquilo, deixa para lá, é coisa minha. Ia perder a oportunidade. Ia perder, porque esse texto que eu li aqui em Efésios, o que Paulo fala? Deus não nos deu um espírito de covardia. É nessas horas que a gente precisa falar assim: Espírito Santo, vai comigo, hein? Entra comigo. Né? Já viu o filme de policial, que às vezes um vai na frente assim para livrar, a gente fala assim: Espírito Santo, eu vou só abrir a porta, o senhor já entra batendo todo mundo. Não, claro que não, né? O senhor já entra ali, apaziguando, acalmando os corações. Né? Preparando o terreno que eu vou chegar para arrebentar. Eu e você precisamos andar com convicção. Se o Espírito te guiou, você está no lugar certo, na hora certa, com o propósito certo. Quem é guiado pelo Espírito pode até passar por vales, mas nunca anda perdido. Em terceiro lugar, para ser guiado pelo Espírito Santo e experimentar a vida que Deus planejou, entenda, o Espírito Santo não apenas guia seus passos, ele molda o seu coração. Olha o que diz o versículo 14. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A Bíblia, gente, ela é muito linda, né? A Bíblia é muito fantástica. Todos que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. João, capítulo 1, versículo 12, diz que todos que receberam Jesus têm o direito de serem filhos de Deus. Então tu liga: se eu sou guiado pelo Espírito Santo é porque eu recebi Jesus, porque eu sou filho de Deus. Uma coisa prova a outra. Ou seja, o Espírito Santo testifica a mim mesmo que eu sou filho de Deus. Ele não apenas está me guiando porque eu sou bonito, porque eu adoro a Deus, porque eu sei Bíblia. Não, ele está me guiando porque eu sou filho de Deus. Ou ele quer me guiar porque eu recebi Jesus. Você lembra lá Jesus conversando com os apóstolos, João 14, João 16, ele começa a falar para os apóstolos: galera, eu vou embora, vou morrer, rapaz. Eu vou embora, mas fiquem tranquilos, que eu vou enviar outro, igual a mim, um Consolador, ele vai estar com vocês. E Jesus ainda fala assim: vai ser ainda melhor, porque eu agora estou do lado de fora, ele vai estar do lado de dentro, com vocês permanentemente, em todos os momentos da vida de vocês. Por quê? Porque eu e vocês somos um. Nós somos uma família. O Espírito Santo não é apenas um guia, é um escultor, porque ele pega você, que é filho de Deus, e começa a te aperfeiçoar. Começa a moldar você, porque você é filho. Porque você é de Deus. Porque você é co-herdeiro em Cristo, é da família.
Por isso que Paulo, ele nesse texto, mais para frente, ele vai ler, ele vai descrever lá em Romanos 8, 29, e Deus fala assim, olha, e ele nos predestinou para sermos iguais a Cristo. E é isso que o Espírito Santo quer fazer com a gente. Ele só não quer guiar nossos passos para a gente se dar bem na vida, não. Ele quer moldar a gente para a gente ser igual a Jesus. Porque nós somos filhos e somos co-herdeiros em Cristo, então Deus quer que a gente seja igual a Jesus. Pô, mas ser igual a Jesus é muito difícil. Mas só o Espírito Santo mesmo para fazer, porque você não consegue, não. É só o Espírito Santo mesmo. O Espírito Santo quer que você e eu, com essas esquisitices que nós temos, com esses pecados que a gente faz, com essas coisas, com a burrada que a gente faz, Ele quer que eu e você sejamos iguais a Jesus. Que trabalho difícil, mas o Espírito Santo faz. O Espírito Santo faz você parecer com Jesus. A direção do Espírito é o selo da filiação. Se você não é guiado pelo Espírito, então você não é filho. E se você não é filho, você não recebeu Jesus. Mas eu creio que você recebeu Jesus, se não recebeu, vai receber hoje. E se você recebeu Jesus, então você tem o Espírito. E se você tem o Espírito, você tem que ser guiado pelo Espírito. Irmãos, quando o vento ele sopra num barquinho a vela, né? Se essa vela não estiver bem ajustada, o barco não sai do lugar. Mas você precisa botar a vela certinho na direção ali que o vento está batendo, para que então ele empurre você. Precisa de um ajuste, de uma modelagem. Assim é o Espírito Santo com a gente. Ele sopra, mas ele só guia a gente quando a gente está ajustado à vontade dele. Se você não estiver ajustado à vontade do Espírito Santo, ele não vai soprar. Ou se ele soprar, não vai adiantar nada, você não vai sair do lugar. Ele quer soprar para te levar para a direita, você quer ir para a esquerda, não vai sair do lugar. Você vai ficar empacado. Não adianta o vento soprar se a vela da sua vontade está fechada para a vontade de Deus. Você e eu, nós precisamos deixar o Espírito Santo corrigir o nosso caráter. Irmãos, nós estávamos falando aqui à tarde, na nossa reunião do staff da igreja, sobre arrependimento. Você acha que você precisa de arrependimento? Eu perguntei para uma pessoa assim, você acha que precisa de arrependimento? Tem alguma coisa assim hedionda, sabe? Algum pecado, algo que você está fazendo assim, nossa, que vergonha. A pessoa não. Mas mesmo assim, você acha que a gente precisa de arrependimento? E nós fomos mais profundo, porque arrependimento não significa apenas deixar de fazer alguma coisa. Arrependimento significa ter o entendimento de que nós somos pessoas que precisamos de Deus em todas as coisas. Porque sem Ele não tem como viver. E esse entendimento faz então com que a gente seja transparente diante de Deus e fale assim, Senhor, muda meu caráter, molda quem eu sou, porque se depender de mim, as minhas vontades são bem complicadas. Se depender de mim, eu quero xingar aquela pessoa que avança o sinal e passa por mim ali, me fecha. Se depender de mim, eu quero passar a perna no meu amigo de trabalho, porque eu quero minha promoção. Se depender de mim, eu vou mentir para ganhar um negocinho aqui que eu preciso. Se depender de mim, eu vou, sabe, sonegar os impostos aqui, porque está difícil pagar as contas. Se depender de mim, Senhor, muita coisa errada vai acontecer. E talvez você pense, não, pastor, nada disso aí eu faço. Mas só você sabe, o Espírito Santo sabe, as coisas erradas que você faz. O certo é que todo mundo faz. Alguma coisa errada pelo menos. Porque nós, se dependermos da carne, se formos guiados pela carne, vamos fazer as coisas da carne. Mas nós precisamos nos deixar sermos moldados pelo Espírito Santo. E aí é que vem esse grande fechamento dessa mensagem para você. Como ser moldado pelo Espírito Santo? Você e eu, nós precisamos pedir então isso. Começar a pedir, começar a clamar. Começar a ser transparente. Jesus, certa vez, ele chega na sinagoga e o fariseu está orando. Poxa, graças ao Senhor que eu sou fariseu, eu sou o cara, eu sei da lei, eu pago meu dízimo, eu faço isso e tal, eu sou muito bom. E aí o publicano, ajoelhado, nem olhando para o céu, ele tem a capacidade de olhar, ele fala, Senhor, eu não consigo nem olhar para cima, porque eu sou muito ruinzinho mesmo. Eu não presto não. Me perdoa. Aí Jesus fala assim, quem você acha que Deus ouviu? De quem você acha que Deus ouviu a pregação? Do publicano. Porque ele está rendido e entendendo que precisa do Senhor.
É a primeira coisa. Você precisa todos os dias começar com essa frase, a sua oração: Senhor, me perdoa. Eu dependo muito do Senhor. Você lembra lá de Mateus 5, quando Jesus fala no Sermão do Monte: bem-aventurados os pobres de espírito. Por quê? Pobre de espírito é quem entende que depende profundamente do Senhor. Irmãos, você depende de ar, não depende de ar para viver? É que você não liga para isso. Eu não ligo também, porque é natural para a gente. Mas talvez você conheça alguém, você talvez já viveu isso. A necessidade de ter um balão de oxigênio do teu lado. Desconecta esse negócio, vai morrer. Aí você pensa assim: nossa, eu dependo desse negócio, não posso ficar longe disso, não toca nesse negócio não. Não tira isso daqui de mim não. Você talvez precise de um remédio. Se parar de tomar esse remédio, a pressão descompensa, você pode morrer. A diabetes te pega. Alguma coisa, você precisa de um remédio. Você depende disso. Você sabe o que é depender. É isso que Deus quer que a gente faça. Eu dependo do Senhor, porque sem o Senhor eu vou morrer. É esse sentimento que Deus quer que a gente tenha. Nós precisamos de um coração que vive com essa dependência do Senhor. Às vezes, o Espírito Santo, ele te para. Não é porque você está fazendo somente coisa errada, não. Mas é porque ele precisa te ensinar a depender dele. O Espírito Santo quer fazer você se submeter a ele, para que você vir à igreja, ter um relacionamento com a religião, não seja algo de momento, seja algo realmente que vem do Espírito Santo e não de uma convicção religiosa. E é isso que eu quero orar por você nessa noite. Ser guiado pelo Espírito Santo é viver além das reações humanas e dentro das relações ou revelações divinas. A carne te cansa, o Espírito te renova. A carne te engana, o Espírito te esclarece. A carne te afasta, o Espírito te aproxima de Deus. Quem é guiado pelo Espírito não anda por instinto, mas por inspiração. Vamos orar? Vamos orar por essa dependência? Vamos orar por essa realidade nos nossos corações? Vamos orar para que, de uma vez por todas, nossas vidas, elas sejam regidas, controladas por essa verdade? Eu dependo do Espírito Santo. E aí, de trás para frente, você vai depender do Espírito Santo, você vai ser moldado por Ele, seus passos vão ser guiados por Ele, e você vai ser então, vai ter um espírito mais forte do que sua carne, e uma mente dominada por Deus. Mas tudo começa com a sua dependência. Se você hoje não tomar uma atitude e falar assim: eu quero depender do Espírito Santo, eu quero depender dele, eu quero ter essa convicção no meu coração, eu não quero fazer nada mais na vida sem uma consulta ao Espírito Santo, sem saber se ele está realmente indicando, sem saber se ele está me orientando, sem saber se ele está realmente sendo a pessoa que está governando a minha vida. Eu quero te perguntar isso aí: é essa a decisão da tua vida hoje? É isso que você quer fazer? Se você quer ter essa realidade na tua vida, se você quer ter esse entendimento e viver por isso, eu quero te ajudar a fazer uma oração aqui agora. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, aqui ó, no altar. Sai do seu lugar e fala assim: olha, eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. Eu quero essa vida, de uma vida totalmente guiada pelo Espírito Santo. Eu quero ter certezas, convicções, mesmo não vendo nada. Lembra do piloto? Mesmo não vendo nada, mas eu sei que eu vou pousar meu avião, eu sei que eu vou navegar em segurança, eu sei que eu vou ter a resposta que eu preciso, eu sei que mesmo sob tempestades, mesmo sob circunstâncias adversas, eu vou estar sendo guiado pelo Espírito Santo e minha vida vai estar no controle de Deus. Eu vou fazer escolhas que podem trazer momentos de turbulência, mas a vida vai estar num caminho que o GPS de Deus vai estar direcionando. Eu quero convidar você a tomar uma posição, mas com convicção mesmo espiritual, sabe? Não é religião, não é uma questão de momentos de vento, é você e Deus, é você e o Espírito Santo. Chega de um cristianismo superficial, você tem que viver um cristianismo sobrenatural, um cristianismo que
conversa com o poder de Deus que está acessível para você. E é isso que você precisa viver a partir de agora, uma vida totalmente guiada pelo Espírito Santo de Deus, com manifestações, com experiências, com sua mente ouvindo a voz de Deus, sendo guiada pela voz de Deus, voz do Espírito Santo na sua vida. Nós vamos orar aqui agora então. Pai amado, a tua voz, ó Pai, é aquilo que queremos escutar. Nós estamos aqui, muitos ajoelhados, muitos prostrados diante do Senhor, e nós usamos a frase hoje daquele publicano: nós dependemos do Senhor, meu Pai. Nós não somos dignos, Senhor. Nós queremos ter essa pobreza de espírito, Pai, reconhecendo a dependência que temos que ter no Senhor. Nós reconhecemos, ó Pai, a necessidade do Senhor moldando nosso coração, moldando nosso caráter. O Senhor trocando, os nossos gostos, trocando nossas vontades. O Senhor redirecionando as nossas vidas, ó Pai. Nós, ó Deus, reconhecemos a necessidade, Senhor, do Senhor direcionando cada passo que damos no nosso dia a dia. E nós estamos aqui porque queremos declarar que a nossa mente, a partir de hoje, vai estar cativa no Senhor. Espírito Santo de Deus, nos batiza hoje aqui, Pai. Toma a vida dos teus filhos, Pai. Encha, toma-os completamente. Pega o volante, ó Pai, da vida deles, direciona, seja o presidente, não só residente na vida deles, mas o presidente. Senta no trono, ó Pai, da vida deles, no governo, Pai. E eu te peço, Espírito Santo, que eles comecem a ter relacionamento com o Senhor, que ouçam o Senhor, sejam guiados pelo Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que decisões sejam tomadas pautadas na sua vontade, que decisões sejam tomadas porque eles vão entender que é o Senhor que está direcionando, Pai. Que falas, atitudes sejam exercidas, sejam tomadas porque o Senhor vai estar governando, em nome de Jesus. Que todas as mentes aqui sejam mentes guiadas pelo Senhor, corações moldados pelo Senhor, caráter aprovado pelo Senhor, Pai, em nome de Jesus. Que tenhamos aqui uma igreja com um exército guiado, influenciado pelo Senhor, Pai. É o Teu Espírito Santo que queremos, é Ele que aponta para o Senhor, é Ele que nos ajuda a sermos iguais a Jesus Cristo, é Ele, ó Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Senhor, é o Espírito Santo, e nós queremos ser guiados por Ele. Por isso, Deus, que cada um aqui alcance o objetivo, a ordem que o Senhor deu pra gente, que sejamos iguais ao Teu Filho Jesus Cristo, e para isso nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Toma, Pai, nossas vidas. Nós entregamos o controle das nossas vidas ao Senhor e fazemos isso em nome de Jesus. Amém.